Recording is on. Gravado. Começou a gravar, tá, gente? Primeiro eu quero desejar boa tarde a todos e todas, né? Em nome aí da Daiane, quero agradecer ao convite para organizar e mediar essa mesa, né? E agradecer a todos que estão presentes aqui conosco, né? Para acompanhar um pouco da proposta dessa roda de conversa mesmo, né? Sobre TCC e patrimônio cultural, né? Os desafios da leitura e da escrita na universidade em tempos de pandemia. Então, a gente tem aí, a gente trouxe, eu fiz o convite a dois já egressos, né, do curso do curso de TGT do Polo de Miguel Pereira, e também convidamos ao Josué, que é aluno, está graduando, né, no polo de Niterói. Então, para trazer um pouco dessas experiências externas, né, porque a gente tem um olhar de quem trabalhou com objetos mais local, próximo a Miguel Pereira, mas também aqueles que trabalharam, né, e trabalham com objetos de estudo, temas relacionados a outras áreas aqui do Rio de Janeiro, né? Então, quero também agradecer a todos, né? A Vânia, o Leandro, o José, pelo aceite ao convite, né? De participar conosco, compartilhar aí das experiências. O Leandro, o Josué vai falar um pouco sobre o tema dele, né? Que é focado na cultura nordestina e como é que ela é representada aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A Vânia vai falar um pouco sobre a proposta de discussão dela voltada um pouco para o turismo gastronômico, né? E a gastronomia como uma referência cultural de Miguel Pereira, né? Construída ao longo do tempo, né? Historicamente. E também o Leandro vai tratar um pouco mais de um tema bastante caro para o patrimônio cultural, mas ainda é recente, né, esse debate do patrimônio ferroviário. E ele vai focar isso dentro da proposta, né, das propostas, a análise dele é sobre as propostas de trem turístico em Miguel Pereira, né, como que isso foi, ao longo do tempo, sendo utilizado, sendo apresentado, né, e os debates que rolaram. Então, primeiro, vou passar para dar um oi para todos aí, né, o Leandro, Josué, Vânia, mas a gente retoma mais em seguida, né, para falar um pouco sobre essa proposta dos trabalhos mesmo individual de cada um, né. Então, a ordem da apresentação, a gente vai começar pelo Josué, seguir com a Vânia e fecha com o Leandro, tá bom? Essa é a proposta de organização do evento. É importante ressaltar que hoje também, né, está acontecendo a jornada acadêmica do Cefet, como a Iane já tratou um pouco, já conversou com vocês, a ideia fazer essa integração, né, esse evento, em certa medida, compunha um pouco de todo um conjunto, né, mesmo de atividades que nós estamos organizando, que é um ciclo de debate, né, Iane, ao longo do semestre, né, e eu fui convidado para fazer organizar essa mesa para vocês, tá bom? Então eu começo aqui com o Josué. Josué, palavra contigo. Para dar um briefing, né, professor? Isso. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do professor Renato para estar participando aqui dessa live. Eu vou pedir desculpa para vocês se eu, às vezes, fico olhando para cima, porque o meu monitor está aqui em cima. Gostaria de agradecer também a minha colega de classe, Nilma Rezende, que eu já vi que ela entrou aqui na live. Professor Iane também, que está aqui.
A minha apresentação hoje, ela vai falar um pouco sobre como eu moldei o meu tema, o tema do meu TCC, até juntamente com o professor Renato, e como eu venho desenvolvendo o meu TCC, e assim como a professora Iane aí comentou, qual foram as disciplinas que deram maior embasamento para eu conseguir produzir esse trabalho de conclusão de curso, e uma das que foi primordial para mim foram os métodos e técnicas de pesquisa, juntamente com o projeto de TCC, claro, que para mim era algo super novo, já que é a minha primeira graduação, e foram fundamentais para eu conseguir entender o conceito de como desenvolver esse meu trabalho. Meu trabalho ele vai falar basicamente sobre a cultura nordestina e principalmente o que é essa cultura, né? Como ela se moldou e como ela está inserida no estado do Rio de Janeiro. É basicamente sobre isso que o meu trabalho vai falar aqui, a minha apresentação hoje, né? Mais uma vez, obrigado e desculpa aí pelo nervosismo. Tranquilo. Vânia? Estou aqui. Boa tarde a todos. Quero também agradecer o convite para participar dessa conversa. É um desafio para mim, né? Mas estamos aqui. Eu também, o meu TCC, ele falou especificamente sobre turismo gastronômico, né, aqui na região de Miguel Pereira, e a gastronomia como uma referência, né, cultural, a culinária como uma referência cultural aqui no município de Miguel Pereira. E sobre a questão do projeto de TCC, né, e o TCC em si, eu confesso que para mim foi tudo muito novo, foi um desafio enorme, foi minha primeira graduação, graduei já com uma certa idade, né? Tem 3 anos que eu me graduei, então eu me graduei com 54 anos, e isso foi um desafio, fazer todo esse processo, e nós nem estávamos ainda nesse momento. Vânia, seu áudio. Seu Oi. áudio. Ah, melhorou. Agora saiu. Isso. Então, o próprio desafio, né, do projeto de TCC e o TCC em si foi algo para mim bastante desafiador, né? E eu pude contar com a ajuda aí do Renato, da Iane, da Aline como co-orientadora, né? Para que eu pudesse conseguir, com êxito, concluir o curso. E é isso. Obrigado, Vânia. Aqui, Leandro, fala contigo. Oi. Então, meu nome é Leandro. Eu concluí o curso no final do período passado, 2020. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre turismo e ferrovia, sobre a proposta do trem turístico aqui em Miguel Pereira, como ele se formou, a sua relação com o turismo e todos os debates que eu consegui através de redes sociais, porque a gente estava em período de pandemia. E é isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado. Então, pessoal, a gente teve já uma dimensão aí, né, do que vai ser tratado hoje, né, a fala de cada um. Então, eu vou passar a fala aí pro Josué, né, o Josué, como eu disse, é do polo de Niterói, né, tem desenvolvido. Josué, a fala é contigo, tá bom? 15 minutinhos de fala, 15 a 20 minutinhos, tá bom? Perfeito, obrigado, professor. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, né, anotar, tem o chat, aí vocês podem anotar aí pelo chat ou deixar para o final, a gente faz uma rodada de perguntas, né, aí pode ser para os 3 ou pode ser direcionado especificamente para um, tá bom? Vamos lá, Josué, contigo.
Eu vou pedir, professor Renato, para que se o meu áudio caia ou algo do tipo, o senhor me dá uma avisada, por favor. Bom, me apresentando novamente, eu sou Josué Moraes, eu sou do Polo de Niterói, faço curso, né, de Tecnologia e Gestão de Turismo, e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do meu TCC e dar um briefing assim sobre o tema, sobre o que eu estou trabalhando. Eu vou começar agora um compartilhamento de tela, porque eu preparei um PowerPoint aqui para apresentar para vocês. Bom, vamos lá. Professor, se o senhor estiver me escutando. Estamos sim, estou. Perfeito, obrigado. Aparece para vocês aqui? Desculpa. Não estou vendo? A tela está azul. Perfeito, perfeito. Bom, o meu tema, ele fala basicamente sobre a cultura nordestina, né? Aí vem com uma interrogação. Cultura nordestina. Representações do Nordeste no cenário turístico fluminense, 2010 a 2020. O meu tema ele vai tratar sobre as referências de cultura nordestina no circuito turístico do estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, a fim de compreender a importância para o turismo local, né? Aí a gente começa. O que me levou a escolher esse tema? Esse tema ele foi um processo muito longo para mim, muito bem pensado. Desde antes de entrar na faculdade, eu já tinha na cabeça que eu queria falar sobre o Nordeste, como foco principal. Por ser nordestino e por ter uma família completamente nordestina. E com isso, claro, eu falaria também sobre a cultura e, atrelado a isso, juntei também o turismo, que é a minha área de estudo e também de experiência, porque eu sou guia de turismo há 5 anos, né? Trabalho como guia de turismo há 5 anos. Já no meu primeiro período, eu pensei em um tema no qual eu atrelaria gastronomia nordestina à influência de tal no cenário carioca. Pois, pois antes de começar a faculdade de turismo, eu tinha uma vontade muito grande de fazer a faculdade de gastronomia. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar com turismo, eu fui me levando para a área de turismo. Então, no meu primeiro período, eu decidi que o tema do meu TCC, quando eu fizesse meu TCC, seria a influência da gastronomia no nordestina no cenário carioca, né? Porém, ao ler um pouco sobre o assunto, pesquisar um pouco, porque eu sempre fui muito de procurar saber sobre esse assunto, eu vi que não tinha tanto assunto assim para eu estudar e que eu pudesse desenvolver meu trabalho. Então, eu percebi que eu tinha que mudar um pouco mais, mas não pensei nisso na hora, deixei para pensar um pouco mais à frente, já no final do curso. Foi então que no quinto período, quando eu estava cursando a disciplina de projeto de TCC, eu mudei meu tema para influência da cultura nordestina no cenário turístico fluminense. Esse foi o tema do meu projeto de TCC, no qual eu abrangi esse tema da cultura para eu obter bem mais materiais para o desenvolvimento do meu trabalho. Porém, aí então, chegando no sexto período, no qual o período passado, quando eu puxei a disciplina de TCC, que infelizmente eu tive que trancar por motivos pessoais, meu tema foi mudado mais uma vez, e dessa vez em definitivo, para o tema no qual está já descrito aí para vocês desde o início da, dessa reunião, né? Que é cultura nordestina. Cultura nordestina, né, que é uma pergunta. Representações do Nordeste no cenário turístico fluminense 2010 a 2020. É um tema que foi trabalhado juntamente com o orientador, o professor Renato, e nesse tema, como vocês podem perceber, é a questão, né, cultura nordestina, que foi justamente o que o professor Renato me questionou. Você vai fazer um trabalho sobre cultura nordestina, mas o que é a cultura nordestina? Foi então que eu percebi, realmente, o que é essa tal cultura nordestina. A gente, quando fala de cultura nordestina, normalmente a gente pensa em quê?
danças e músicas, representações artísticas, artesanato, né? E, é claro, as comidas típicas, que é muito representado. Porém, a pergunta que o professor Renato me fez todo sentido. De onde se formou a cultura nordestina? E aí, então, surgiu a pergunta: quem moldou a cultura nordestina? Foi então que o meu trabalho deixou de ser algo, digamos, cru. Eu teria que fazer uma pesquisa etnográfica, etnocêntrica e antropológica, é claro. Etnográfica, pois seria necessário observar e entender a cultura alheia, ver o que há de comum, diverso dentro daquela cultura, os valores, ideias, práticas e normas daquele povo. Etnocêntrica, porque por mais que eu seja nordestina e venha de família nordestina, meu convívio sempre foi com outra cultura, digamos assim, né? Pois eu sempre vivi no Rio, eu sou maranhense, mas vim para cá com 2 anos de idade, então sempre vivi no estado do Rio de Janeiro. E para o meu trabalho, eu precisava colocar a cultura nordestina como estranhamento, tendo como critério minha cultura local, que é que eu estou inserido, e então eu teria que observar o que tem na cultura nordestina que eu não vejo com facilidade no Rio de Janeiro, por exemplo. E, por fim, antropológica, né, que, de fato, é um tema muito abordado no meu trabalho, no qual busco entender de onde veio essas características que formaram o povo nordestino, de onde surgiu seus costumes e crenças, por exemplo, e é nessa parte que entram os principais autores estudados no meu trabalho, que seriam eles: Gilberto Freire, um pernambucano, um dos nomes mais entusiastas quando o assunto é Nordeste, é o autor do livro Casagrande Senzala, de 1933, um livro que enaltece os grandes donos das fazendas e do Nordeste e a contraponto aqueles que os serviam. Joaquim Nabuco, outro pernambucano, historiador e político, que em suas obras destacava o povo negro, no qual sentia-se no dever de exaltar e falar sobre os escravos, inclusive de onde viveu, em Recife, pois foi criado por uma família escravocrata. Sérgio Buarque de Holanda, que olhou com carinho para o povo nordestino, decidiu falar sobre eles no livro também Raízes do Brasil. Euclides da Cunha, me desculpa, a foto ficou meio cortada aí, perdão, mas enfim, o Euclides da Cunha, que é esse sudelista, mas que não podia faltar, que ele é um dos fatores principais quando o assunto é a cultura nordestina, né? Ele foi jornalista como correspondente do Jornal de São Paulo, foi a Canudos para observar e escrever sobre a luta do povo nordestino, que na cabeça dos republicanos da época eram tidos como monarquistas, sendo assim contra os republicanos. Porém, ao chegar no local, Euclides viu apenas um povo pobre e valente que lutava no sertão do Nordeste a fim de garantir seus direitos sobre aquelas terras. E Euclides, então, escreveu um importantíssimo livro, Os Sertões, no qual mesmo diz ser uma vingança à tortura que aquele povo sofreu dos soldados. E ele, então, descreve o nordestino como duro e valente, destacando também suas características, como suas roupas de couro e as armas sobre o pescoço, né, que destaca bastante essa característica que ele disse, né, do povo ser muito duro e valente. E, por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, eu tenho Durval Muniz de Albuquerque Júnior, outro pernambucano, este com a gente, conosco em vida até hoje, que discorre sobre a perspectiva dele sobre todos os outros autores já descritos aqui, no livro A Invenção do Nordeste, de 1999. Durval foi, sem dúvida, uma das fontes mais necessárias para a execução do meu trabalho, pois com suas falas ele conseguiu identificar a trajetória da construção do povo nordestino e, consequentemente, sua cultura. Esse é basicamente o briefing do que meu trabalho, do que meu projeto, meu trabalho de conclusão de curso, ele vai retratar. Eu não vou me esticar muito para falar, porque eu já estaria basicamente apresentando o meu trabalho aqui, mas o meu trabalho foi de resgate do que é a cultura nordestina, do entender de como se formou essa cultura nordestina, para então entender como ela está inserida nesses locais de contemplação que nós temos hoje no Rio de Janeiro e que participam desse cenário turístico da cidade, né? Aí, como destaque, eu posso destacar claramente
a Feira de São Cristóvão, que é um local que eu vou falar bastante no meu trabalho, como também outros que falam sobre essa cultura. Então, esse é o briefing do tema do meu trabalho e do que eu vou tratar, né? Agora eu vou mudar um pouco de assunto para falar um pouco sobre a minha orientação. Bom, tudo isso que eu falei aqui não seria nem um pouco possível sem a ajuda do meu orientador, o mediador desse evento, que é o professor Renato, que foi de extrema importância a ajuda dele para a elaboração do tema, como eu já havia falado também, e também sobre material de estudo fornecido, já que o professor me indicou diversos artigos, livros, teses de doutorado e afins para o desenvolvimento do meu trabalho. Consegui o meu orientador, e essa era uma dúvida que não só eu tinha, né, como muitos colegas meus também, era um dos meus maiores medos. Como eu iria conseguir um orientador fazendo o curso à distância e tendo pouco contato acadêmico? Mas foi super simples. Isso é uma coisa também que não me foi explicada, eu também não fazia ideia, mas ao chegar na disciplina de TCC, dentro do próprio arquivo disposto na disciplina, consta uma lista de coordenadores e mediadores, juntamente com as áreas de trabalho dos mesmos, currículo Lattes e e-mail. E de todos que eu li ali, o professor Renato foi o que eu senti mais afinidade diante do meu tema, já que ele trabalha justamente na área de cultura e patrimônio, e desde então eu mandei um e-mail o convidando, e o mesmo foi super solícito, aceitando me orientar nesse trabalho. Desde então fizemos reuniões online, troca de e-mails e até mesmo mensagem por WhatsApp. O professor tem sanado todas as minhas dúvidas e me ajudado bastante com dicas para o desenvolvimento do meu trabalho sempre. E o TCC ele não é fácil. E sem uma pessoa assim para te ajudar realmente seria bastante complicado. Então aproveito aqui para agradecer mais uma vez ao professor Renato pela orientação e pela ajuda no meu trabalho. Todos estão me escutando? Sim, sim, tranquilo. Perfeito, obrigado. Bom, agora eu vou abordar outro tema. Josué, você foi... tem 5 minutos, tá? Oi? 3 a 5 minutos. Eita, então vou ter que ir mais rápido aqui. Bom, meu maior desafio durante a pandemia, ele foi, sem sombra de dúvidas, o procedimento metodológico. Porque eu havia colocado, até mesmo no cronograma do meu TCC, que o projeto de trabalho de conclusão do curso eu faria uma pesquisa em campo, a fim de levantar dados sobre o meu tema diretamente com as pessoas nesses locais de contemplação da cultura nordestina. Aí pode até falar, por que você não fez uma pesquisa através da ferramenta do Google? Para mim não era uma opção, porque eu queria atingir um público específico e a ferramenta do Google é aberta para qualquer pessoa que tivesse o link de pesquisa. Então qualquer pessoa poderia responder, que definitivamente não era o que eu queria. Esse foi o meu maior desafio durante a pandemia, né, que é essa pesquisa de campo. E as minhas maiores dificuldades? As minhas maiores dificuldades foram, sem sombra de dúvidas, as normas ABNT, o que eu deveria ter prestado um pouco mais de atenção nas aulas de métodos e técnicas de pesquisa, porque fazer o referenciamento, citações, notas de rodapé e afins são coisas indispensáveis para o desenvolvimento do trabalho, e eu tive bastante dificuldade em aplicar. Sintetizar os assuntos e a escrita é algo que está bastante atrelado para mim, e que eu tive também um pouco de dificuldade, não por não entender os textos ou os artigos que eu estava lendo, e sim por não conseguir sintetizar tudo aquilo e desenvolver na escrita, que é necessário ter uma escrita acadêmica, já que estamos falando do trabalho de conclusão do curso. Então, então deve ser bastante elaborada, e por isso eu tive um pouco de dificuldade. Não, e o que eu poderia ter dado mais atenção no curso? Eu poderia ter dado mais atenção do curso na maneira da escrita acadêmica, nas avaliações à distância. Eu poderia ter me dedicado um pouco mais na escrita durante todas as minhas ADs, nesse período de graduação. Eu acho que facilitaria muito o desenvolvimento do meu TCC agora. Se dedicar a entender melhor também as normas de formatação, as normas ABNT e aplicá-las, eu acho que ajudaria bastante também. Ler mais e pesquisar sobre o tema, já que eu já havia pensado no tema desde o primeiro período, e fazer algumas anotações importantes.
eu acho que isso me ajudaria um pouco mais. E agora, assim como o professor pediu e a professora Iane também comentou, eu anotei também algumas dicas que poderia dar aos novos alunos ou a quem vai desenvolver o TCC. As dicas que eu daria que eu acho bastante necessário, que podia ter me ajudado também, que são os sites acadêmicos, que são de suma importância e que, se bem utilizados, por exemplo, numa AD, mais uma vez mencionando, o TCC vai ajustar bastante o entendimento dessas plataformas, que é, então, o Google Acadêmico, o Google Books, Cielos para artigos e sites de pesquisas mencionados na própria plataforma de disciplina do TCC. Porque entrando lá, né, muita gente não observa, e eu percebi que muita gente não observou isso porque eu tenho um grupo com a minha turma, é que no materiais e ferramentas, na aba da disciplina lá de TCC, você tem um site de pesquisa, um arquivo com vários sites de pesquisas acadêmicas que você pode utilizar. Isso me ajudou bastante. E o que me ajudou também foi ler as referências do arquivo pesquisado, né? Que sempre que eu estava lendo algum arquivo, algum artigo, alguma tese, eu ia sempre lá nas referências, ler as referências daquele arquivo, que, consequentemente, eu achava sempre algum livro que tinha algum assunto relacionado no que eu ia trabalhar no meu TCC. E, mais uma vez, aí, anotar sempre tudo que eu encontrei sobre o TCC. Isso aí é de suma importância para o desenvolvimento, ajuda bastante. No mais, é isso. Agradeço a todos aí Eu agradeço mais uma vez ao professor Renato pelo convite e agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, Josué, que a gente vai, como a gente falou, a gente vai deixar as dúvidas para o final, né? Aí eu acho que fica melhor, né? Até para a gente... Lembrando que o Josué ainda está em processo de orientação, tá bom, gente? Então não é um trabalho finalizado, a gente tem muita coisa para afinar ainda, ajustar, mas ele está no processo de escrita e orientação. Eu achei interessante trazer o trabalho dele, porque é um trabalho que está muito presente, né, muito vivo na vida de todos os cariocas e fluminenses, né? Então, assim, a gente sempre se depara com a ideia da cultura, né, nordestina, ou mesmo, quando a gente fala em cultura, a gente tem que pensar ela sempre no plural, né, culturas, e não apenas uma cultura homogênea. E aí eu trouxe algumas perguntas que deixou o Josué bastante preocupado. Assim, mas como assim, né? Mas aí a gente vai tratar mais à frente. Vou passar para a Vânia. Vânia, trabalho contigo. Vânia? Oi. A Vânia caiu. Eu acho que a Vânia caiu. Tem que avisar ela. Tá. Leandro, você se sente à vontade, Leandro, de assumir? Posso sim. Então vamos lá, eu vou procurar a Vânia aqui. Vai lá, Leandro, fica à vontade. Show. Gente, estou com uma dificuldade de entrar pelo Messenger, pelo computador, estou conseguindo entrar pelo celular e pelo celular da minha mãe. Tudo bem, não tem problema, pode ficar isso. Eu vou pedir para você desligar seu microfone, por gentileza. Meu nome é Fabrício. Desculpa. Tá ótimo, Fabrício, seja bem-vindo. Toca Obrigado. Na tela que aparece o microfone para você e você desliga. Seja bem-vindo, não tem problema não. Fechei. Eu acabei de chamar a Vânia, ela pediu só um segundinho, mas vamos começar aqui então com o... ela está ouvindo a gente? Então ela está na sala. Então vamos começar com o Leandro, e aí a gente finaliza com a Vânia, tá bom, gente?
Tá bom, beleza. O Jitsi, para quem está com dificuldade de entrar pelo Jitsi no computador, ele não precisa, diferente do celular, ele não precisa instalar nada. É só colocar no Google Chrome lá aquele link, né? Diretamente e ele entra. Aí vocês precisam só, na hora que quiser falar, habilitar a câmera e o microfone. Ligar e desligar, tá bom? Porque senão o computador entende que está querendo haver uma interferência externa. Então você tem que permitir que o link acesse a câmera e e o microfone do computador, tá bom, gente? É só isso. Vamos lá, Leandro. Pode ir. Então, eu estou fazendo aqui também pelo celular, que o meu notebook está ruim. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Aventureiros. Leandro tá por aí? Ou caiu? Pelo celular ele deve estar tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Renato, Oi. se o Leandro não conseguir compartilhar, você consegue compartilhar por ele? Ele voltou já. Não, já voltei aqui, eu cliquei errado ali. Mas já tá. Desculpa aí, Faz pessoal. parte, a gente vai aprendendo, faz parte. Melhor a gente errar aqui, que aqui a gente não é avaliado. É que eu tô fazendo pelo celular, aí. Mas agora vai. Você acha... Ah, beleza. Estão conseguindo ver? Show de bola. Tá tranquilo, Leandro. Então, meu nome é Leandro, como eu já havia dito, né? Eu concluí o curso no ano passado, 2022, curso do TGT. Então, minha proposta de TCC foi Turismo e Ferrovia, as propostas de trem turístico em Miguel Pereira. Então, como não sei se muita gente sabe, que Miguel Pereira vivenciou o auge da ferrovia aqui no Brasil. Aí, a partir disso, o município se desenvolveu a partir da ferrovia. Aí, com o decorrer do tempo, a ferrovia foi deteriorando. Aí surgiram várias propostas de criar o trem turístico para suprir, para reviver essa ferrovia novamente. Então, o interesse, esse meu tema surgiu no início. Eu não ia fazer esse tema, eu ia fazer sobre artesanato, mas aí depois conversando com os amigos no Polo, vendo que a ferrovia estava em alta aqui no município, tinha várias propostas de trem. Aí os meus familiares também, alguns já trabalharam na rede ferroviária. Aí eu achei legal, interessante sobre o tema. E percebi também que havia muita falta de diálogo e comunicação entre a sociedade e o poder público. Na maioria das vezes, ele nunca incluía a sociedade em seus projetos. Apenas colocava o projeto lá e não queria saber o que a população achava, como era. Então, isso foi me dando mais ânimo para escrever sobre o assunto. Então, os desafios na pandemia. Sem dúvida, foi quando comecei a fazer a pesquisa
Na verdade, a pesquisa do pré-TCC já estava no auge da pandemia, foi mais ou menos em março, abril. Eu tive que mudar meu foco. A princípio, como o José falou, a minha também seria uma pesquisa de campo, entrevistando as pessoas. Aí eu tive que trocar, buscar tipo debates em redes sociais, diálogos, sites que a população se comunicava, para tentar fazer uma relação em patrimônio e turismo. E nesse ponto eu tive muita dificuldade em conseguir documentos. Documentos por parte da... Só um minutinho. Estão me ouvindo? Estamos sim, Leandro, tranquilo. Desculpa que o celular apagou aqui. Então, eu tive muita dificuldade para conseguir arquivos, documentos oficiais por parte de prefeitura, poder público, ONGs. Muitas vezes eu não queria liberar tais documentos. Aí meu foco foi, então, partir para as redes sociais, como o Facebook, alguns sites de ferrovia no Brasil e tais. Aqui eu tenho algumas fotos que eu usei no meu TCC. Em cima nós temos um dos primeiros projetos de trem turístico, ficou conhecido como Trem Azul. Embaixo está a Litorina, que foi um projeto mais recente, um dos últimos mais recentes, que chegou no município, por volta de 2015. E do outro lado está a malha ferroviária, que foi toda reformada para suportar esse novo empreendimento. Então, meu objetivo geral foi realizar um estudo, analisar como a malha ferroviária de Miguel Pereira tem sido construída e apresentada como produto turístico através da política municipal de turismo nos últimos 10 anos. Então, a pesquisa foi realizada de modo investigativo, através de uma abordagem qualitativa, onde eu usei opiniões, pontos de vista, através dos comentários das pessoas, impressões, e esses debates que ocorreram, que foram no Facebook da Prefeitura, Facebook do Trem Serra Azul, ONGs Amigos do Trem, jornais locais. E, sem dúvida, uma ferramenta que foi muito importante foi o material didático do CEDERJ. Todos os livros do CEDERJ são muito bons. Ali encontrei um apoio imensurável que eu consegui através dos autores de lá. Às vezes eu não consegui, às vezes no livro estava de forma resumida, mas no final tinha biografia, a gente conseguia pegar o nome dos autores e pesquisar mais a fundo a obra daquele autor. Aí a gente foi montando o nosso trabalho. Como resultado, eu consegui identificar que a presente instalação do Trem Turismo existia um abismo entre o poder público e a comunidade local, porque não havia comunicação. A comunidade local não participava dos projetos. Eu percebi que sem essa participação, a comunidade local ia ficar à esquerda, não ia estar presente, não ia se envolver no desenvolvimento. Aí não seria válido para a proposta do trem, que seria algo para reviver o passado, preservar e desenvolver localmente a cidade. Então, a dica que eu dou para quem está fazendo TCC ou vai fazer essa aqui são alguns tópicos que eu fiz. Primeiro é tempestade de ideias, que geralmente tudo que eu leio eu acho importante, eu jogo, escrevo, mesmo que sejam umas ideias mais absurdas, assim, eu escrevo tudo e vou fazendo fichamento de tudo que eu vou lendo, vou escrevendo, vou fichando tudo. E referenciar e citar ao mesmo tempo que escreve. Nunca deixar para referenciar, colocar nas normas da BNT só no final, que aí vai se enrolar bastante. Organização.
Geralmente eu separo umas horas do meu dia separei, né, para fazer os estudos num espaço reservado, calmo, tranquilo. E uma dica de suma importância é salvar no mínimo em 2 plataformas. Geralmente eu salvei no pendrive, na nuvem, no notebook, porque se der erro em algum, você já tem uma segunda via de suporte. Então, é isso. Desculpe meu nervosismo, mas espero ter tentado passar o máximo da minha visão sobre o trem turístico aqui no município. E em breve, se Deus quiser, eu vou tentar publicar esse artigo, que aí vocês vão conseguir entender melhor o que eu tentei expressar. Obrigado. Leandro, a gente que agradece. Depois a gente vai tentar desenvolver algumas perguntas, né? Mas ficou super tranquilo, tá bom? Vânia está por aí? Tá me ouvindo? Estou sim, Vânia. Contigo. Tá comigo? Uhum. Então, o que acontece? Quando eu comecei, né, eu senti bastante dificuldade para fazer o TCC. Primeiro porque quando eu fiz o projeto de TCC, eu fiz sobre um tema. Quando eu mesmo, eu pensei em fazer em dupla, porque eu havia essa opção, né, de fazer TCC em dupla. E eu tive uma dificuldade muito grande, porque a minha quase no meio, ela desistiu, ela disse que não poderia fazer. Então, eu fiquei assim, depois de toda a dificuldade, né, para conseguir um orientador, porque foi um pouquinho difícil, né, foi meio gastante para conseguir esse orientador. Isso tudo, ela desistiu. Então, aquele primeiro momento, né, e eu tinha, assim, eu queria muito me formar logo, então eu tive que trancar. A primeira vez que eu puxei o TCC, eu tive que trancar. Então, isso para mim foi bem desanimador. E aí eu tive que depois buscar um novo tema para conseguir puxar a matéria. Isso também foi um pouquinho difícil para desenvolver, era uma coisa que eu estava absolutamente crua. Mas, com a ajuda da Iane, né, como coordenadora do curso, ela foi assim, bem importante para mim, ela me deu bastante apoio nesse contexto para que eu pudesse encontrar um tema que eu me identificasse, que eu curtisse, alguma coisa que também me desafiasse a preparar esse projeto, né, de conclusão de curso, porque é alguma coisa importante, né, que vai falar muito sobre a minha visão do que foi a faculdade, do meu estudo, né? Então, assim, era para mim muito desafiador. E aí eu cheguei nesse que era o turismo gastronômico e a culinária como referência cultural aqui no município de Miguel Pereira. Para quem não sabe, é onde eu resido e onde eu participei do polo, né? Então, ver isso para mim foi bastante desafiador. E o que eu cheguei à conclusão? Que o turismo, né, ele tem várias vertentes que podem ser abordadas. E o turismo gastronômico é uma coisa das pessoas. Uma cidade turística, ela, de fato, não tem Vânia, coisa. só seu áudio está falhando um pouquinho, querida. Tem como você talvez falar um pouco mais compassado e com o microfone próximo, por gentileza? Desculpa atrapalhar seu pensamento, tá bom? Nada. Agora deixa eu ver onde que eu parei. Alguém me ajuda aí, me lembra. Falando sobre Miguel Pereira. Melhorou um pouco? Melhorou. Então, o que acontece? Miguel Pereira, embora seja conhecida como uma cidade turística, de fato, nós não temos aqui alguma coisa específica do turismo. A gente tem rios, tem cachoeiras, tem o lago, temos algumas coisas, mas nada efetivamente levado
levado a priori. Miguel Pereira não é, por exemplo, como Gramado, que tem uma característica, né? Miguel Pereira é um clima friozinho e fica por aí, conhecido como terceiro melhor clima, mas não há assim não havia, né, grandes investimentos nessa área do turismo. Então eu senti um pouco de dificuldade para preparar o projeto de TCC, né, o TCC em si. E aí eu me vi nessa questão da gastronomia, né, dessa parte cultural, né, puxar por Miguel Pereira a parte cultural que ela pode oferecer, porque ela tem a oferecer, né? E eu puxei pela gastronomia, porque a cidade ela não tem, por exemplo, um prato específico, né? Existem, porque Miguel Pereira foi, como ela participou do ciclo do café, ela foi, ela foi formada, né? Ela começou a crescer depois que o ciclo da decadência do ciclo do café e que pessoas de Minas vieram para Miguel Pereira para poder, porque as terras eram baratas, vieram adquirir terras. E essa aquisição de terras, eles vieram criar gado, então gerou a questão do queijo e, consequentemente, o doce. Então, a gente tem uma certa influência mineira nesse aqui na cidade, né? Então, eu quis fazer sobre essa questão da gastronomia, que pode atrair, né, um roteiro gastronômico pode atrair muitas pessoas para o turismo. Vocês ainda estão aí me ouvindo bem? Sim. É porque eu estou Sim. sabendo mexer bem aqui pelo celular, então eu mesma não estou nem conseguindo me ver, para saber se vocês estão me vendo e ouvindo direitinho. Então, basicamente, o meu TCC foi sobre isso. Né? E o Renato foi, assim, bastante fundamental como orientador, porque, como vocês também já disseram aí, ele foi solícito, que para quem está fazendo um TCC é fundamental ter a solicitude do orientador. Ele me proveu material, né, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse pesquisar, porque o material de leitura também era um pouquinho difícil para ser encontrado, então ele foi assim fundamental nesse processo de conclusão de curso, porque a minha co-orientadora também foi muito importante, que foi a Aline, que não trabalha mais no Cefet, né? Então, assim, ela foi também bastante importante. Então, isso são alguns que, para eu falar sobre o TCC, confesso que não preparei uma apresentação bonitinha, assim como todo mundo fez, porque eu nem sabia que era para fazer isso, na verdade, que eu poderia ter feito isso. Então, esses foram algumas questões, assim, né, do meu TCC, e a questão da gastronomia aqui em Miguel Pereira, ela tem, como eu disse no TCC, tem os doces, tem o queijo e tem os chocolates. E agora, né, porque eu terminei em 2018, em 2020, nós temos uma fábrica de chocolate. Ela traz o chocolate do sul da Bahia, e ela produz todo o chocolate aqui em Miguel Pereira. Então, assim, começou a aparecer, né, coisas mais consistentes em relação à gastronomia aqui na região. Assim também como a gente vai ter aqui um polo gastronômico. Então, é alguma coisa que dentro do turismo é bem importante e tem trazido crescimento aqui para a nossa região, né? E deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, e sobre algumas dicas, né, que eu vi aí que o pessoal deu também, quando fizer projeto de TCC, fica focado metodologia e técnicas de pesquisa. Isso porque a BNT não é parece um bicho de sete cabeças, mas quando você faz métodos e técnicas de pesquisa com foco, você consegue dar sequência melhor no seu TCC.
Sobre as pesquisas, eu também pesquisei no Google Acadêmico, que é super importante, você já começar a separar artigos para você ler, porque você precisa ler muita coisa para que você possa ter uma forma, assim, bastante conteúdo para oferecer para o seu TCC. E aí alguém falou assim na coisa da escrita, né? Então, quando você lê bastante, a própria escrita ela começa a fluir melhor, né? Porque você tem bastante conteúdo, você tem bastante informação. Uma outra coisa também super legal é referenciar bem. Você leu, você guarda a referência e você faz ao mesmo tempo, né? A referência, o fichamento, faz junto, que é para você não se perder depois, porque isso também é um pouquinho chatinho de fazer, né? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha podido acrescentar alguma coisa para vocês, como alguém que já concluiu o curso, né? E que ama o turismo, que estou fazendo um curso de guiamento agora para poder me engajar melhor na área, né? Tem aí a primeira pessoa que falou, o Josué, né? Se não me engano, o Josué já é guia, então assim, eu estou agora nesse processo aí de fazer as provas para me formar, para continuar dentro do turismo, porque é uma área crescente, constantemente em crescimento, ainda com a pandemia. É isso, espero ter acrescentado aí para vocês. Alguma dúvida, eu estou aqui para responder com muito prazer. Ok? Obrigado, Vânia. Tá tudo certo. A gente abre aí, né, para aqueles que quiserem fazer suas perguntas, deixar aí, entender melhor como que foi o processo de desenvolvimento de cada um, da escolha do tema, né? Eu acho que isso agora a gente pode focar um pouco nesse ponto, porque eu acredito que vai contribuir diretamente, né, com os desafios que vocês terão lá na frente, né, no desenvolvimento do trabalho de vocês, na escolha do tema, na escolha do orientador, no processo metodológico, mas aí dizer assim que como um colaborador, né, ativo nessa construção, na trajetória de cada um aqui que está compartilhando com vocês essa experiência mesmo de viver a pesquisa, de desenvolver a pesquisa, né, é muito interessante observar, né, que cada um tem as suas dificuldades, mas passa por um problema maior dentro da próprio processo de formação, né? Olha, a gente tem aqui, né, a dificuldade de, desde lá no início, sistematizar a fonte, ler artigos artigos que fazem referência e que deixem vocês acostumados com um processo de pesquisa. Porque ler um texto, né? O que é ler um texto na apostila e o que é ler um texto acadêmico, né? Um artigo científico ou um livro. Vocês sentiram isso já é interessante para vocês analisar e aí compartilhar. Vocês tiveram essa dificuldade? O que vocês acharam? Sentiram quais foram os desafios que vocês encontraram a sair da apostila para beber em outras fontes, né? Buscar, acessar esses outros materiais. Uma outra pergunta que eu já quero deixar para vocês aqui, né? Como é que quais foram os desafios que vocês também encontraram em problematizar as fontes que vocês encontraram, né? Porque o processo de pesquisa não é só você pegar uma fonte e achar que ela é o suficiente, seja ela da internet ou do poder público. Você tem que desconstruir essa fonte. Se eu sempre bati na tecla, né? E aí com a Vânia, com o Leandro, com o Josué, como é que é desconstruir essa fonte? Como é que vocês, ao ter acesso, também, né, acessar aí, principalmente no período de pandemia, o TripAdvisor, o Facebook, as redes do Facebook em que as pessoas comentavam, como é que foi analisar aí esses comentários para que vocês pudessem usá-los como uma referência científica mesmo, né, dentro do campo de pesquisa de vocês, porque eu acho que é isso, né? A gente refletir e entender que
processo de escrita científica não é algo dado, não é algo natural, não é algo que a gente também vai surgir só a partir da seleção de algumas fontes, né? Então, não é isso, né? Você tem que problematizar, você tem que questionar sobre as coisas. E aí, assim, quando às vezes eu com a Vânia, né, Vânia, a Vânia queria, às vezes, usar algumas referências, eu falei, Vânia, não dá para colocar que Miguel Pereira é o terceiro clima, né, Vânia? E aí, assim, sem ter um dado científico, com base em quê, né? E aí, assim, a mesma coisa, outros pontos, né, que a gente vai desconstruindo mitos que são construídos historicamente por sujeitos que estão no território garantindo estruturas de funcionamento. Querem construir uma proposta de atrativo turístico, e aí vai construir com base em um mito, né? Uma proposta que alguém, um discurso autorizado, vindo de uma pessoa autorizada, com um discurso competente para falar sobre determinado assunto, constrói, né, determinadas falas, narrativas, e isso passa a se tornar quase como uma verdade, né? E reproduzido quase como uma verdade. E aí a gente vem desconstruindo isso, né? Não no sentido de querer desmerecer o mérito, muito pelo contrário, né, da região, mas sim trazer elementos que vão, de fato, né, contribuir de maneira qualificada para aqueles que chegaram em Miguel Pereira não se decepcionem, né? Então, nessa relação com o patrimônio cultural, né, da Vânia, o trabalho dela foi muito rico, porque ela trabalhou com a cultura local, com a gastronomia, com a culinária, com os saberes que são referências para a comunidade local e que rompem as fronteiras, né? Vai para conhecido no Rio, conhecido para quem visita Miguel Pereira, né? Então isso é um ponto muito interessante também nesse sentido, né? E aí no tocante ao Leandro, né? Só estou fazendo esse breve comentário, Tayane, com o pessoal, para que vocês possam aí também compreender um pouco dessa trajetória de cada um e como é que a gente tem aí, está num processo de sempre de eterna aprendizagem, né? Então, assim, não é porque terminou o curso que a gente está num processo aí que se encerrou. E aí, trazê-los para compartilhar com vocês esse processo, né? A escolha do tema, esses objetos, para dizer que é o seguinte, não adianta a gente às vezes ficar focando num bem que ele já é conhecido nacionalmente, que ele já tem dezenas de estudos para falar sobre, que falam sobre, né? E aí você acaba enriquecendo com o seu olhar, mas às vezes deixando de lado algo que está relacionado, que tem laços afetivos com sua trajetória de vida, né? Que está mais próximo de você. Então, assim, eu acho que eu parto do princípio de que tudo que a gente tem que fazer com prazer, com gosto, com amor, né? Então, assim, por que quando o Leandro falou, vamos escolher, professor, eu quero mudar, eu quero trabalhar com ferrovia, porque meus avós trabalharam na ferrovia, ajudaram a construir, eu falei assim, é contigo. Por quê? Porque é aquilo que move ele. Tinha estudos falando sobre a ferrovia, Leandro? Né? Eu acho que você pode explicar isso. Né? Quantos estudos tiveram sobre Miguel Pereira, tratando especificamente da ferrovia, da importância de se refletir, né, sobre isso? E em que medida o seu trabalho acaba sendo original também? Que a gente tem que entender que não é porque a gente tem que ficar pensando em algo muito surreal, às vezes o original está próximo da gente, ali no cotidiano, com a nossa vivência, né? Pode ser não tanto original para a discussão do tema mais amplo, mas você traz um debate muito importante, né? Que a gente teve uma enorme dificuldade de encontrar bibliografias, que é a participação da comunidade na construção dessas propostas de trem turísticos. Tinha essa participação? Como é que foi esse acesso às fontes? Você trouxe um dado extremamente importante. E aí, mesmo usando, né, o site da transparência, né, da Lei de Acesso à Informação,
você não conseguiu as informações, porque os arquivos se perdem, as prefeituras não têm esse cuidado, esse zelo, né? Então, gostaria também que você tocasse um pouco nesse ponto, né? Falasse para eles, porque quem vai fazer a pesquisa do TCC tem que entender o seguinte, que vocês vão fazer uma pesquisa científica, não é um corte e cola, recorte e cola da internet apenas, né? E aí, você tem que problematizar a fonte, tem que buscar um amplo aspecto de fontes, né? Diversidade de fontes, para que não seja tomado como verdade apenas um discurso que você encontra na internet, né? Então, olha, tem aqui eu vou trabalhar com relatos orais, beleza, não tem problema, mas você tem que ouvir várias pessoas de modo com que você possa compreender, né, a construção do seu olhar sobre o seu objeto de estudo. Você não vai ficar preso à narrativa do outro, você tem um objeto de estudo, seu tema específico. Como é que você vai tratar a partir desse olhar do outro? É aí que você vai ter que fazer uma desconstrução, uma análise de discurso, né, sobre isso. Então, isso são pontos, né, que são desafios, principalmente porque a gente está falando de um curso de tecnologia em desenvolvimento do turismo, né, que vocês vão ter que trabalhar com planejamento, vocês vão ter que trabalhar com pesquisa de campo para entender o mercado de trabalho na região, construção de produtos turísticos, porque é isso, produtos turísticos não nascem, não brotam do nada. Eles são construções sociais históricas, né? As pessoas vão olhar, olha, o doce de Miguel Pereira, né? Ele é uma referência cultural, por quê? Porque ele foi introduzido a partir da cultura mineira, com a família de tal que desenvolveu, que tem e ganhou destaque, mas tem várias famílias que produzem, assim. Então, assim, você vai montando essa coxa de retalhos, né? De modo a construir um produto turístico que ele não é apenas para valorizar aqueles que já estão consolidados dentro de um mercado turístico, mas sim para garantir que outras famílias, outras pessoas que detêm esses saberes possam também aí, né, se apropriar disso como um recurso de desenvolvimento sustentável, que possa sobreviver disso, né? E quais são as formas de se organizar para isso? Aí envolve outros estudos que vocês devem estar qualificados para integrar a política de turismo, a política de desenvolvimento agrário, a política de desenvolvimento cultural, né, a política de desenvolvimento na área da saúde, trabalhar junto com a Anvisa, para ver em que medida que a Anvisa não vai inviabilizar, né, a produção dos doces, que é feito com um saber específico do local. Que nem ocorreu com o queijo do Cerro, de Minas Gerais. A Anvisa queria proibir e o queijo é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, né? Então, queria padronizar e as pessoas não aceitaram. E aí, quando foi reconhecido, né, ainda hoje é uma referência cultural, é um produto turístico, né, é uma iguaria, você comeu um queijo do Cerro, né, é uma iguaria, é uma coisa assim que, infelizmente, ainda é para poucos, né, se a gente fora do estado, né, mas isso são pontos que a gente tem que sempre prestar atenção, né, dentro dessa proposta de construção, né, dentro dessa construção aí desse objeto, do seu tema de pesquisa, e sempre prestando atenção em como é que ele está articulado com outras dimensões das políticas públicas dentro do território, né? Então, isso foi um grande desafio, né? Coloco aí com destaque ao trabalho que o Josué está fazendo, principalmente porque o trabalho do Josué, para finalizar, né, a minha fala, essa minha contribuição, né, como mediador, fazendo um pouco do debate, né, promovendo esse debate, na fala do Josué, ele trouxe, né, uma visão um pouco, no início, né, compartilhando um pouco dessa trajetória dele, ele trouxe um pouco dessa visão também da cultura nordestina a partir dos centros, né, representadas a partir dos centros. E aí, a perspectiva etnocêntrica que o Josué coloca, sempre destaquei para ele, como é que
havia um processo de etnocentrismo também em relação, né, aos nordestinos, né, e que muitas vezes esses lugares são tratados de maneira pejorativa. Então, assim, o que é a Feira dos Paraíbas, né? Então, isso, essa virada, esse gap para se tornar algo positivo, né, na memória local, como uma referência cultural local, vem de uma construção, né? Mas ainda assim paira no imaginário das pessoas sempre a visão das feiras dos Paraíbas como coisa menor, uma cultura que não é local, mas que é uma referência ainda para aqueles que vêm de fora, que vêm do Nordeste, quer consumir, quer conhecer alguma coisa que esteja próximo do Nordeste. E aí eu trouxe outras problematizações para ele, porque é isso, né? O que é essa cultura nordestina? O que é essa cultura nordestina que todo mundo fala que é só referência aos paraíbas, né? O que é ser paraíba? O que é ser baiano, né? Nesse cenário? O que é ser nordestino? O que significa essa região nordeste? E como é que ela é integrada, né, a essa diversidade que forma a cultura fluminense, né? Que vem gente do Brasil inteiro para cá, né? E vai formando essas referências culturais, né? Do mundo inteiro e são apropriadas, reapropriadas, ressignificadas, né? E se transformam em um grande espaço de contemplação, né, do turismo, como a Feira do Nordestino, e que ela vai se replicando em outros municípios também. Quase o mesmo modelo. E aí a gente vai problematizar, né, como é que os turistas vão também aí observar e comentar sobre esses espaços, também usando como fonte, né, o site TripAdvisor, né, como que está colocado dentro do Facebook, da feira, né, dos outros lugares. E por quê? Porque ele queria fazer um trabalho presencial, mas a pandemia trouxe esse desafio, presencial não dá. Né? Como é que a gente vai buscar outras fontes para trabalhar nesse sentido, né? E aí para identificar mesmo como é que essas referências culturais do Nordeste elas são reagrupadas num só lugar e elas não só apenas são do Nordeste. Você vai lá, tem do Norte, tem do Centro-Oeste, tem do Sul, tem de várias regiões, tem a da China, produto da China também. Então, assim, e elas vão formando esse espaço, né? E aí, assim, mas o que fica no imaginário, né? É a ideia de um espaço da cultura nordestina, né? Como é que esse termo cultura nordestina ele serve para homogeneizar e sufocar a pluralidade de culturas representadas, né, de pessoas que transitam nesse local. Então, acho que a riqueza do trabalho do Josué também assim, é inesgotável. Assim, eu fico assim, encantado com o tema, com a proposta dele, porque traz uma problematização, né, porque é uma instrumentalização para o desenvolvimento sustentável de várias famílias. Mas como é que é esse agenciamento, esse processo de transformar em um produto e isso acabar se estruturando e homogeneizando, sufocando, né, vai acontecer também, né? E vai servir para várias coisas, inclusive para desconstruir a imagem pejorativa dos nordestinos no Brasil. Então, isso é um ponto que eu achei rico para trazer e compartilhar com vocês, porque a gente tem aí o trabalho da Vânia, do Leandro, que trabalha numa perspectiva mais próxima à região serrana, né, à região do Vale do Café, e o do Josué, que é aqui do Rio de Janeiro, aqui de Niterói, e ele vai trabalhar, né? Você não é de Niterói, né, Josué? Você fez o curso em Niterói, né? Seu áudio está desligado. Mas isso, eu não sou de Niterói, não, sou de São Gonçalo. Ao lado aqui. Isso, aí você tem o Josué de São Gonçalo, mas que fez o curso em Niterói, e aí a gente tem essas referências, né, que carregam os laços afetivos, porque tem aquela coisa, aquele mito, né, positivista de que a ciência você tem que ter neutralidade.
imparcialidade. E, assim, não existe ciência. É óbvio que você tem que manter um distanciamento, fazer as questões. O importante são as perguntas que você tem a fazer nesse processo, né? E ser honesto com as respostas, com a sua pergunta, com a sua trajetória, né? De reflexão, com o acúmulo que você traz, de leituras, né? Mas a imparcialidade é um mito na pesquisa científica. E eu sempre faço questão de orientar aqueles que têm uma relação afetiva com o objeto, com o tema. Por quê? Porque é aquilo que vai mover, aquilo que está próximo, aquilo que faz parte do dia a dia, que tem uma relação, né, em que as pessoas vão, que vai servir para um acúmulo, né, para uma aplicação prática ali de uma transformação da realidade social. Para mim, de nada serve a educação se ela não for libertadora, se ela não for para transformar a realidade social em que as pessoas estão vivendo cotidianamente. Então, isso é um ponto assim que eu sempre coloquei, né? E trago, as minhas dificuldades são sempre de trazer novas questões, né? E aí os meus orientandos que se virem para responder e ler, né? Então, mas eu acho que é isso, gente. Eu vi aqui que nós temos algumas perguntas. Quem quiser também usar o microfone agora está aberto, tá bom? É só se inscrever. Colocar aqui, eu me inscrevo. Ediluce, levantou a mão. Sim, eu queria fazer uma pergunta para o Josué, porque, por exemplo, eu queria entender isso. Por exemplo, para mim é muito fácil, porque eu já tenho essa relação com o Renato, já vou fazer 3 matérias, vou ter o Luciano, que eu já fiz 3 matérias. Eu queria perguntar para ele, para o Josué, como é que foi essa questão, porque você não teve nenhum relacionamento aluno-professor com o Renato, como a gente tem, né? A gente tem uma relação bem próxima. Eu queria saber para você como é que foi isso, porque caso alguém daqui não escolha um orientador lá do nosso polo, como é que funciona isso? Você poderia falar alguma coisa para a gente? Como é que foi essa experiência? Claro, com certeza. Essa foi sempre uma questão para mim. Inclusive, a Nilma, que está aqui, na reunião, né, com a gente, porque é a minha colega de turma, enfim, que percorreu fez todo esse percurso comigo, era uma questão, porque eu sempre falava muito com ela, então era uma questão muito, muito viva para mim, assim, como que eu ia conseguir um orientador, sendo que eu tive até alguns contatos acadêmicos, assim, dentro do meu polo, como, por exemplo, com o William Mello, que é o coordenador do polo de Niterói, a professora Marina também, que foi minha professora de Cultura e Patrimônio, e eu sempre via eles dois ali. Mas ao chegar, né, exatamente no curso de Tecnologia e Gestão de TCC, na disciplina de TCC, eu vi ali naquela aba de materiais e ferramentas que eu teria uma série de professores, coordenadores, mediadores que eu poderia escolher. E eu fui lendo e fui destacando cada um deles de acordo com a afinidade com o meu tema. E quando eu cheguei no professor Renato, que fique claro, se você quiser ter uma profundidade maior daquele professor, tem um currículo Lattes lá que você pode clicar, você pode ler. E eu li o currículo Lattes do professor Renato e eu vi que se encaixava perfeitamente no tema do meu trabalho, a maneira como ele trabalha, os trabalhos que ele aborda, que é sempre com patrimônio e cultura, mais ligado dessa área, e eu vi que ele ali poderia ser o principal orientador do meu trabalho, óbvio, claro, se ele aceitasse. E aí, então, eu mandei um e-mail para ele de forma completamente despretensiosa, para saber se ele aceitava ou não a me orientar, e a minha resposta foi positiva, graças a Deus. O professor Renato, ele foi solícito, me respondeu em e-mail, se não me engano, no dia seguinte, aceitando fazer esse trabalho comigo. Então, o que eu posso dizer mesmo que você tenha contatos pessoais, assim, acadêmicos com os professores do seu polo ali, das suas mediações,
é válido dar uma lida nesse documento que a disciplina de TCC disponibiliza lá. É bem interessante. Eu acho que se eu tiver respondido a pergunta... Ótimo, Josué, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Eu acho importante a gente conversar e falar sobre isso, porque abre um pouco os nossos horizontes, né? A gente vê que não tem que procurar só ali dentro da nossa casa e que a gente, dependendo do nosso tema, a gente pode escolher outros professores também. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, Ediluce. Mais alguém, gente? Vamos aí. Os meninos estão aí, ansiosos para falar com vocês, compartilhar mais experiência, mas eu vi aqui que tem aqui alguns comentários, né? Principalmente aqui voltado para a questão das pesquisas teóricas, mas poucas que são aplicadas na prática, né? Eu acho que tem aqui outras indagações, né, sobre a dificuldade de escolher um tema, né, que muitas vezes pouco dialoga, ou que tem poucos professores que vão orientar sobre ele, né? Por exemplo, aqui foi colocado sobre a literatura, sobre a inclusão social na Escola Municipal Leonel Azevedo, né? Então, assim, eu acho que essa discussão da inclusão social é um tema recorrente no turismo, principalmente para a discussão do desenvolvimento sustentável. No entanto, não a partir da abordagem, se eu estiver equivocado, Iane me corrija, né? Mas não pela abordagem da inclusão social e muito menos discutindo com a relação com as escolas, né? Isso é muito mais com o território, com as comunidades, né? Com associações, com os atores que vão construir as empresas para desenvolver determinado produto turístico ou formar uma cooperativa, né? Para desenvolver. Então, vai nesse sentido. E aí, eu acho que trazer um pouco um tema inovador, que é inovador, você está, a partir do acúmulo que você teve, não de formação, de leituras que você teve, você enxergou algo inovador a partir da sua experiência, né? Que é possível desenvolver e trabalhar. No entanto, você vai ter dificuldade, às vezes, para encontrar um orientador, né, que não compreende da mesma forma que você, né, esse olhar, essa abordagem. Então, tem que encontrar alguém muito sensível mesmo, né, que vai estudar, que vai ter tempo para estudar junto contigo, né, Fabrício, e ver em que medida que... Porque é isso, o trabalho de conclusão de curso não é um trabalho solitário. Engana-se aqueles que têm essa percepção. O orientador tem o papel de estudar junto, né, acompanhar, ler o trabalho, fazer apontamentos, né, fazer um questionamento das suas fontes, né. Eu já orientei sobre turismo acessível também, né, sobre no Maracanã, um trabalho muito bacana, né, mas não em atrativos naturais, né, ambientais. Mas isso é um ponto. No tocante à questão da teoria, né, a gente existem muitos trabalhos teóricos, sim, de difícil compreensão. Mas trabalhos teóricos, eles partem de uma prática. Não existe teoria sem prática, né? Existem práticas sem teoria. A gente vai desenvolvendo de acordo com nossos valores sendo construídos. Mas uma teoria, ela sempre parte da prática, num processo de construção dialógica, dialética, né? Em que as pessoas vão ter que compreender a partir de determinados fenômenos sociais, né? Então, como é que ocorre em Miguel Pereira o desenvolvimento do turismo acessível em espaços ambientais, em equipamentos naturais, né? Em parques ecológicos, parques estaduais visitáveis, né? Ambientais. Então, isso é um ponto, né? E aí você tem toda uma construção teórica dentro do campo do turismo que vai refletir sobre isso, né? E trazer novos valores. Então, isso eu acho que é um ponto que é difícil de entender. Teoria não é fácil, gente. Teoria, metodologia não é fácil. Eu acho que a gente deveria ter
5, 10 disciplinas 10 é muito, mas pelo menos 5 disciplinas de metodologia e teoria para discutir a função do turismo, os valores mesmo, a partir de uma concepção mesmo historiográfica, do estudo do turismo, né? Então, assim, avaliando os estudos que já tem, como é que são essas contribuições que cada um vai trazer, né, dentro desse processo, né? Então, acho que a gente vai se deparar muito com teorias completamente fora da realidade. Por que a gente se depara? Porque, às vezes, a teoria foi elaborada lá na Europa e o cara quer transportar para o Brasil, né? Como se fosse uma chapa, assim, vai colocar no Brasil. E a teoria não funciona assim, né? Ela é composta por valores e você não tem modelos, você tem que construir novos valores dialogando com o outro, né? E esse é o desafio, por exemplo, não é transpor o conhecimento dos livros que você leu, mas sim refletir e construir novos valores, dando crédito ao autor que você leu. Olha, eu estou compreendendo o turismo acessível a partir de fulano, Beltrano, que caracterizam o turismo acessível por isso, isso e isso. O meu ponto de partida, a partir da minha realidade, o meu objeto, a gente entende que precisa ampliar isso para isso, né? Então, eu estou fazendo aqui, né, tempestade de ideias, de discussões aqui com vocês, mas em cima desses objetos, tá bom, gente? Então, espero que tenha contribuído, mas, Leandro, Yane, quer falar, Yane? Certo, pode falar. Bom, eu não poderia deixar de falar, né? Só contribuindo com as perguntas, você tocou num tema bem interessante, o tema de um dos alunos falou que era sobre educação. Eu acho ótimo unir educação e turismo. A gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado, que a gente está no curso de licenciatura, não está no curso de licenciatura. Então, entende-se que o aluno ele vai caminhar pela gestão do turismo e a gestão do espaço turístico, a gestão do território para as atividades turísticas. Então, não que você não possa fazer um tema sobre educação, você pode, obviamente você vai ter professores que vão te ajudar nisso, mas são temas que eles não são robustos dentro do nosso curso. A gente não aprendeu metodologias aplicadas para a licenciatura, a gente não aprende pedagogia aplicada, então a gente não tem dentro do nosso curso disciplinas que fortaleçam essa nossa pesquisa. Então, tome um pouco de cuidado quando você for se enveredar pela área de educação, porque no nosso curso a gente não tem nada que aborde isso, e pode ser que, por mais bonita que seja a sua boa vontade, o seu interesse, pode ser que você não tenha aí fundamento para isso, tá? Então, é muito importante, né? O Josué comentou, o Leandro comentou, a Vânia também, olhar para o seu curso. O que o seu curso te ofereceu até aqui? E o seu curso te oferece muita coisa, um material riquíssimo. Então, às vezes, dentro do teu curso, você consegue olhar e traçar aí um caminho para o seu projeto, para o seu TCC, tá? O Leandro, eu anotei um monte de coisa aqui, aí eu vou destacando. O Leandro comentou isso, o Leandro disse, o material didático do curso me ajudou muito, eu olhava as referências do material didático, isso é excelente. O Josué também falou sobre isso, sobre olhar a referência dos artigos que lê. Então, eu vou lá, eu estou falando sobre cultura nordestina. Alguém já falou sobre isso em um determinado momento? Eu achei o artigo X, deixa eu ver, o artigo X foi escrito por Renato, ok, mas deixa eu ver, o Renato bebeu de que fonte? O Renato bebeu de fulano, de Beltrano, de ciclano. Opa, então deixa eu ver o que Beltrano, ciclano escreveu, eu vou lá ver. De quem essas pessoas beberam? Elas beberam da fonte de fulano e de outra pessoa. Então, eu vou bebendo dessas fontes, porque quando a gente está numa graduação, a gente não tem a obrigatoriedade de escrever nada inédito, de inventar algo. A gente pode trazer e deve trazer o referencial teórico. Quem já falou sobre esse assunto? Então, isso é muito importante. Por mais difícil que seja, isso é muito importante, tá? Eu também gostaria... Renata, se tiver alguma coisa falando no chat, você lê para mim, que eu não estou vendo.
de parabenizar os três. O trabalho da Vânia eu já conhecia, participei da banca da Vânia. O trabalho do Leandro eu não conhecia. Parabéns, Leandro, pelo seu trabalho. Josué, muito interessante o seu trabalho. Eu gostaria já de deixar um convite aqui aberto para que você traga para a gente os resultados do seu trabalho quando o seu artigo for finalizado, porque não é justo conosco você trazer sua pesquisa e depois deixar a gente chupando o dedo, né, Renato? Então, Renato e Josué, eu estou convidando vocês para trazer o resultado da pesquisa de vocês para a gente. Um ponto muito sensível nessa questão de território da Feira de Tradições Nordestinas, ali, especificamente, foi o conflito quando o centro foi construído. Então, eu não sei se Josué vai abordar esse tema sensível no seu trabalho, mas eu acho que vale a pena ler para que você traga a importância das relações sociais que foram desestabilizadas a partir da segregação do espaço. Tá? Então, eu acho que é bem interessante. Houve uma disputa grande de espaço, de território ali, em São Cristóvão, na época da mudança do Centro de Tradições Nordestinas, né? Da construção do Centro de Tradições Nordestinas. Então, eu acho que é um ponto sensível, que mesmo que você não dê ênfase no seu trabalho, eu acho que vale a pena trazer em algum momento, especialmente quando você for falar da importância das relações sociais na construção da cultura nordestina. Eu acabei de ler um livro maravilhoso, ganhou o Prêmio Jabuti de 2020, do Itamar Vieira Júnior, que se chama Torto Arado, um livro que traz a construção do sertão nordestino a partir da Chapada Diamantina. Então, o conflito do garimpo com a parte rural, com o cuidado da terra, um livro maravilhoso. Não leia agora, porque não é para o seu TCC, mas uma dica de leitura maravilhosa, muito bacana. Vou falar mais um pouquinho, Renato, posso? Sem problema, Yane, tá tranquilo, eu acho que... Vou falar... Bacana. E uma coisa que o Renato já comentou, e eu anotei também, que é a palavra paixão. É muito bom falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem paixão, daquilo que a gente se interessa. Não adianta eu virar e falar sobre... Eu acho a área de patrimônio maravilhosa, mas não é uma área que me desperta paixão. Então não adianta, eu vou enxugar gelo, eu vou ler coisas que não vão me interessar, eu vou achar toda a leitura maçante, todo artigo um saco. Então, escrevam sobre aquilo que te dê paixão. Eu gosto, eu quero falar sobre... Vou dar um exemplo de uma disciplina que eu estou falando. Eu gosto muito de espaços naturais, de entender essa construção dos espaços naturais, de território urbano, rural, como essa construção, onde o natural se encaixa nisso. Isso me dá tesão. Então, eu vou ler sobre isso. Então, é isso que eu preciso entender e deixar muito claro para vocês como alunos. Então, por mais que eu queira muito que o Renato me oriente, se não há nada dentro daquilo que eu estudo que me motive, a minha orientação com o Renato vai ser um saco. Porque o Renato não vai conseguir entregar e eu não vou conseguir receber. Então, muito cuidado com isso. Comecem a perceber aquilo que te motiva. Qual foi a disciplina que você mais gostou de fazer? Por quê? Isso é muito importante. Uma outra coisa bacana, tanto o Leandro e especialmente o Josué falaram, e o Josué comentou, poxa, eu deveria ter feito as ADs na norma, eu deveria ter escrito melhor na norma. Com certeza, a gente dá dica disso desde o primeiro período e nem sempre as pessoas ouvem, né, Renato? Mas isso faz parte de um processo de amadurecimento. O Josué está num processo de amadurecimento, vocês estão passando por um processo de amadurecimento, e isso é importante. Então, não deixe esse arrependimento ele ser maior do que a valorização do seu processo de amadurecimento, porque isso faz parte, são essas construções que nos moldam e que fazem com que a gente consiga alcançar os resultados que a gente alcança, tá? Tanto as dicas preciosas do Josué quanto do Leandro foram ótimas, parabéns, gostei muito. As dicas de onde estudar, de onde ler, é isso aí.
Vânia também trouxe um tema muito bacana. Vânia passou por uma trajetória que eu acompanhei de perto. Muito cuidado quando vocês acharem que é mais fácil fazer o trabalho em dupla. Nem sempre o trabalho em dupla é mais fácil. Fazer um trabalho a 4 mãos são 2 cabeças, são 2 cérebros pensando diferente. E aí, quando você vai ver, às vezes, seu trabalho está um Frankenstein. Seu trabalho está todo recortado, porque cada um está escrevendo uma parte, e quando você vai ver, as partes não se conversam. Ou um quer falar sobre um assunto, ou quer falar sobre o outro. Então, eu costumo dizer que o divórcio no TCC, no PTCC, às vezes ele é benéfico. Mas cuidado para você só não perceber isso quando você está lá no TCC, quando você já passou pela disciplina de PTCC, teu projeto está pronto e vocês se divorciam. Com quem fica o projeto? Então, é uma questão sensível, muito cuidado com isso, tá? E prestem atenção naquilo que vocês veem, naquilo que vocês vivem. Isso é muito, muito importante. Eu parabenizo o Renato pela escolha dos temas, porque foram 3 temas relacionados àquilo que toca cada um dos teus alunos. E isso é muito importante. O que te toca? O que te move? Por que você estudou turismo? Ah, eu fui estudar turismo porque não tinha outra opção. Ok, tudo bem. Mas você não vai chegar no 5º período sem ter se identificado com o curso, senão você teria abandonado o curso no 2º período. Então, o que te identificou? O que te trouxe até aqui? Isso é muito importante para a gente refletir e pensar. E olha, gente, uma outra coisa bem bacana que eu queria deixar, especialmente para quem está concluindo, tem um monte de pós-graduação por aí, tem disciplina de mestrado, isolada de mestrado, sendo aberta por diversas universidades, à distância, porque a gente está online. Então, eu tenho vontade de entrar no mestrado, mas eu não sei se eu dou conta. Se inscreve numa disciplina isolada, tenta uma disciplina isolada, vai ver como funciona o mestrado, desenvolva uma carreira no turismo, faça uma pós-graduação, uma especialização. Não deem por satisfeito a graduação. A graduação ela não é o fim, ela é o início da tua trajetória, tá? Então, eram esses apontamentos que eu gostaria de falar. O último. Lei de acesso à informação é linda, né? Mas na prática, eu não sei se o Leandro vai querer falar, mas na prática nem sempre ela funciona. A gente vai lá com a lei de acesso à informação e fala para um órgão público: eu gostaria de acessar os seus dados. Eles vão virar para você e vão falar: não te dou acesso. Mas eu tenho uma lei, mas eu não posso fazer nada por você. Então, a gente tem essas dificuldades, porque muitas pessoas que estão na gestão pública, elas não entendem que a comunidade ela tem direito e ela deve ter acesso a todo o material, porque o nome já diz, gestão pública, é público, mas infelizmente a gente vive numa sociedade em que a gestão pública não entende a importância do envolvimento comunitário. Então, se vocês passarem por essa experiência, não se desanimem, redobrem as forças, porque isso faz parte, inclusive, incluindo essa informação no trabalho de vocês, da dificuldade que vocês tiveram, tá? É isso, Renato, espero que eu tenha contribuído. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos 3 que vieram apresentar, vocês foram brilhantes, eu espero que cada um de vocês tenha uma trajetória ainda mais brilhante no turismo e que sejamos sempre companheiros aí de profissão e de estudo. Beleza, a gente tem algumas perguntas, né, que foram colocadas para o Leandro, para o Josué e para a Vânia. Então, eu gostaria que vocês dessem a última rodada, tá, gente? Aí a gente já encerra agradecendo, tá bom? Vamos lá. Beleza. Pode começar, Josué. Vamos com o Josué. Sobre as Pois não. Você conseguiu anotar? Eu anotei aqui alguma coisa, porque eu fiquei observando, enfim. Você pode repetir para mim, por favor, professor? Para você destacar um pouco da questão das fontes, né, das dificuldades da leitura das fontes, desse tratamento que você deu, né, e a própria... Para mim,
Desculpa. Iane, você tem mais alguma pergunta, Iane? Você colocou? Iane, você colocou alguma pergunta para o Josué? Vamos lá, responde essa primeiro, depois vocês, se tiver mais, a gente dá mais uma última rodada, tá bom? Não, tá bom. É porque se tiver alguma pergunta no chat, eu não estou conseguindo acessar o chat aqui da plataforma. Não tem não, tá tranquilo. Ah, aqui. tá bom. Então, muitos parabéns aqui pelo trabalho de vocês. Obrigado. As minhas maiores dificuldades, assim como o senhor mesmo mencionou, foi justamente na formatação do meu tema, de como eu ia trabalhar ele. Porque, assim como o senhor disse, eu queria trabalhar de uma forma... Quando eu fico observando assim, o meu projeto de TCC, eu ia trabalhar de uma forma muito crua. Eu queria falar da cultura, mas aí o senhor me veio com esse questionamento do que é cultura. Porque até eu mesmo estava vendo de uma forma homogeneizada, né? Eu ia trabalhar com nove estados da região Nordeste. Eu precisava descobrir como cada um dessas pessoas que iam ser abordadas foram moldados. Como foi moldada essa cultura? Então, eu não diria que foi dificuldade, mas depois que o senhor me mostrou esse caminho, eu tive que pesquisar e problematizar, mesmo como o senhor disse, porque são visões diferentes e eu tive que sintetizar essas visões e entender como foi formado. Eu anotei aqui que eu tive que desmistificar mitos, né? Eu tive que entender melhor, porque quando eu fui fazer a pesquisa, e lembrando que sempre que foi uma pesquisa remota, no site mesmo da Feira de São Cristóvão, ele fala que você vai descobrir os sabores e culturas da região Norte e Nordeste. Ou seja, já não é mais só Nordeste. Mesmo sendo uma feira de tradições nordestinas, ele também estava trazendo o Norte. E isso era uma coisa que o senhor já tinha me falado e que eu nunca havia reparado. Aí já traz essa outra questão também das outras culturas, que não só brasileiras, mas também de fora, que se moldam ali. Mas o quê? E eu pude perceber que a minha visão sobre o meu trabalho era muito mais romantizada. Eu estava trabalhando, tipo assim, com uma mente mais de falar sobre o Nordeste, sobre aquilo que me cativa, sobre os meus entenderes sobre a minha raiz, né, que é totalmente nordestina, e eu estava com uma cabeça mais romantizada para fazer meu trabalho. Eu tive que desmistificar isso completamente e colocar como centro de estudo para desconstruir essa ideia de Nordeste. Então, para mim, eu não diria que foi uma dificuldade, mas sim um aprendizado, que eu tive que expandir minha mente. É basicamente isso. Obrigado, Josué. Eu agradeço. Leandro? Sim. Então, como a Iane também já comentou agora há pouco, sobre a lei de acesso à informação, a dificuldade que é se conseguir documentos. Eu passei um perrengue danado, Renato até sabe, que a gente pedia, fazia a solicitação, tudo certinho. Passava o prazo de responder, não respondia. Eu ia na prefeitura, nada, voltava, ficou essa enrolação danada. Então, é difícil você tentar só trabalhar por esse. Se você ficar focado só em procurar arquivo de acesso à informação, muito difícil vai conseguir desenvolver alguma coisa. Então, a partir disso, dessa dificuldade, o Renato indicou para a gente procurar páginas que vê comentários. Eu tive que reativar meu Facebook, que eu tinha desativado ele, porque hoje em dia o Facebook ainda é a plataforma mais social que tem, né, para verificar debates, essas situações. Então, através desses comentários do Facebook, não foi só apenas eu pegar o comentário e jogar no trabalho, eu tive que reunir uma quantidade de comentários, separar para poder entender
o que cada um estava falando, por que ele estava falando aquilo, para poder entender, interpretar, para escrever sob o meu ponto de vista, sob o meu olhar. Então, isso foi uma grande dificuldade. Passei horas acordado à noite, muitas vezes virei à noite escrevendo, porque tem que escrever muito, ler muito. Eu aconselho a nunca deixar para a última hora, principalmente as referências. Faça as referências assim que for escrevendo, vai referenciando, vai citando. Nunca deixe para a última hora, porque a referência da BNT é bem complicado. Então, é isso. Tem mais alguma pergunta aí que eu possa... Eu também não estou conseguindo ver o chat, o bate-papo aqui. Não tem, não, Helena, tá tranquilo. Era basicamente essa mesmo. Vânia... A Vânia, o trabalho dela foi incrível, mas ao mesmo tempo foi antes da pandemia, mas foi um trabalho que ela teve que lidar com várias fontes, uma dificuldade de selecionar aí fontes orais e fontes escritas, se escolheria, se entrevistaria, se não, que tipo de formulário usaria, né? Acabamos escolhendo outros, mas Vânia está por aí? Acho que Vânia deve ter caído. Aqui a gente tem... Vânia tá por aí? Não tá não, né? A gente pode ser... Eu acho que deve ter caído, gente. E aí, assim... acredito que a gente já está nos minutos finais, né? Também. Acho que a gente já estendeu bastante aí. Vamos para 1h50 minutos de encontro, né? O Rodrigo fez uma pergunta aqui, né? Onde pode encontrar as pós-graduações, que vai ao encontro da fala da Iane. As pós-graduações, elas estão nos sites, geralmente, das universidades, né? Você pode fazer uma busca no Google, pós-graduações em nível de lato sensu, né, que é especialização, ou pós-graduações em nível de stricto sensu, que são os mestrados. E aquilo que a Iane falou, talvez o caso seja você se inscrever numa especialização lato sensu, fazer de um ano e meio, e se inscrever também nas disciplinas de mestrado, que são optativas, como aluno especial. Ingressa como aluno especial, fica lá tentando compreender, isso já faz os contatos com os orientadores, com os possíveis orientadores, qual que é a linha que você vai seguir, né, dentro do programa, qual que vai ser a sua contribuição, né? Eu acho que isso vai ampliando o olhar, né, sobre essa proposta. E depois, se você já for fazer o mestrado, a disciplina que você cursar como aluno especial já vai servir para você abater o seu mestrado. Nem vai precisar mais cursar ela. Então, esse é um ponto, tá bom, Rodrigo? Eu, assim, acho que eu não estou vendo a Vânia aqui, mas contribuindo um pouco da trajetória dela, né, 2018, né, em alguns jornais, fazendo algumas referências aos lugares que são referências culturais da área da gastronomia, da culinária em Miguel Pereira, né? Mas ela sempre chamando atenção, né, para essa necessidade de se organizar. Então, assim, teve algumas pontes de jornais, teve mapeamento mesmo, a proposta dela foi de tentar desenvolver um roteiro, né, Iane, desses lugares, né, e aí trazendo essa diversidade de produtos que são vendidos, né, e as referências existentes, né. Então, isso foi um ponto, assim, que diferente do Josué e do Leandro, que estão trabalhando com uma perspectiva, né, de algo mais já consolidado, algo mais concreto, ou algo que está mais presente, visível ali, que é constantemente veiculado no canal de informação, como e são agenciados pelos políticos, né? O trem turístico. De 5 em 5 anos tem um cara
trazendo isso à tona, né, Leandro? 10 em 10 anos a gente encontrou aí, vamos criar o trem turístico de Miguel Pereira. E aí, né, ele encontrou um governo mais sensível a isso, reformaram, restauraram toda a linha férrea e tal, mas na hora de implementar não saiu do papel, né? Porque queriam construir um modelo de OS para gerir em completo desacordo, sem dialogar com a comunidade, sem pensar nos perfis, sem, assim, inclusive, pode até ter pensado, né? Mas assim, a dificuldade de ter acesso a essa documentação, que é pública, porque ela está tratando de um bem público, né? Foi enorme, não conseguimos, a gente teve um enorme desafio aí, né? Foram poucos documentos, né, que a gente conseguiu, né, para não ser injusto, a gente conseguiu alguns que já estão disponíveis para prestação de conta no TCU e tal, então, assim, algo muito mais já lá em cima e não necessariamente conseguimos diretamente com a prefeitura. Não sei se você conseguiu algum diretamente com a prefeitura indo lá, presencialmente, não me recordo, Leandro. Eu consegui só do último projeto do trem. Os anteriores, não consegui nada. Justamente, aí os anteriores desapareceram. Por quê? Porque não tem um arquivo organizado, um arquivo público municipal organizado, né, catalogado, inventariado, e aí isso se perde, né? As coisas vão se perdendo. A cidade vai sendo entendido como uma cidade sem memória. Que tudo parece ser novo. Então, deixa perder, daqui 5 anos a população já esquece, é uma nova geração, que 10 anos, aí se coloca como novo. Projeto turístico do trem turístico em Miguel Pereira. Então, assim, como se fosse algo pioneiro, né? E isso vai desmobilizando as pessoas, né? Então, isso foi um ponto de dificuldade que a gente encontrou, né? Mas, no caso, a gente conseguiu ainda algumas fontes e muita coisa publicada. No caso da gastronomia, para problematizar isso, né, da culinária, foi algo muito mais difícil. Por quê? Por que foi difícil, gente? Porque, metodologicamente, como que a gente vai fazer esse levantamento de modo com que ele seja justo, né, que ele fomente novas cadeias, que ele não estanque e ao mesmo tempo, ele não desvalorize os que já estão em evidência, né? Porque existe concentração de poder. E aí, como é que essa relação de poder, essas concentrações de nicho de mercado, elas também acabam estancando novos surgimentos? Então, isso tudo a gente tentou problematizar, né, Vânia? Vânia está aí, você pode falar melhor, mas ao mesmo tempo a gente construiu uma propostazinha de roteiro, né, em que a gente trazia em evidência essas referências culturais. Mas isso foi, eu estou contando aqui pela Vânia, mas a Vânia pode falar melhor, mas assim, eu acredito que isso pode contribuir com vocês aí no futuro, né? Acho que a gente já está nos minutos finais, né, Yane? Vamos passar para o encerramento? Sim, Renato, vamos encerrar? Vamos sim. Gente, eu agradeço, né, mais uma vez aí a disponibilidade do Leandro, faço votos para que você sente, organize melhor o seu trabalho, faça as últimas revisões. Acho que seu trabalho é essencial aí para a gente publicar ele, Leandro, assim, sabe? Para a gente dar um retorno à comunidade, né? Não apenas que foi um investimento público na sua formação, né, na sociedade brasileira, mas também para a comunidade local em que você se formou, né? Você tendo um artigo científico publicado numa revista é importante. Também faço votos para que a Vânia retome o seu trabalho, faça um aprofundamento, né? Essa discussão acho que é um tema muito rico e você pode articular isso, embora seja muito difícil dentro do território por causa dos conflitos de interesse existentes, né? Mas você pode se organizar de modo a juntar mesmo, montar uma equipe de trabalho em que vá trabalhar na coordenação de propostas, né? A discussão, talvez seja o caso de aprofundar um debate sobre economia solidária, né? Para ver em que medida que a economia solidária dialoga com o turismo local e essas trocas, né?
eu acho que isso são apontamentos. E Josué também, né? Josué, aqui eu estou com muita expectativa também, espero que o trabalho aí a gente possa dar um feedback para a galera. Gente, agradeço muito a participação de todos. Yane, mais uma vez agradeço pelo convite, pela organização, pela confiança aí, né, na gente, em desenvolver e organizar esse trabalho, tá bom? Obrigada, Renato, agradeço a tua disponibilidade, agradeço ao Leandro, ao Josué e à Vânia novamente. A gente implementou esse ciclo de palestras, ciclo de atividades nesse semestre, essa é a nossa segunda atividade. A próxima atividade vai ser no finalzinho de maio, em breve eu vou disponibilizar o tema e a sala que vai ser, então se organizem para no dia 30 de maio a gente se encontrar novamente, e é isso. Qualquer coisa, vão sinalizando, sempre que possível a gente vai se encontrando novamente, tá bom? Pessoal, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Obrigada.